Continuamos aqui falando na parte 2 do nosso curso Atos e Fatos Pré-Junta, módulo 8, portas de entrada, aula 30, solicitação por profissional não credenciado. Eu falei na aula anterior que, que aquele era um assunto espinhoso. Esse aqui também gera muita dúvida, mas nós vamos explicar. Para mim, esse aqui é o problema mais grave da saúde suplementar. Quem me acompanha há mais tempo vai enxergar que eu já falei isso várias vezes, porque eu acho que esse aqui é um problema que realmente fere a saúde suplementar de uma forma mortal. E eu explico por quê. Durante muito tempo, não houve discussão sobre o direito do profissional não credenciado solicitar autorização e o paciente ter autorização. Por quê? Primeiro eu preciso explicar o que é uma súmula, tá? Porque era a súmula 11 que resolvia essa questão, súmula 11 da ANS. Primeiro eu preciso explicar o que é uma súmula. Quando determinado órgão recebe muitos pedidos sobre o mesmo assunto e esse órgão sempre responde da mesma maneira, aquilo vai criando um entendimento e vai criando uma jurisprudência. Na justiça chama jurisprudência. Quando uma jurisprudência ela é muito solidificada, para que você evite que haja ainda mais ações sobre o mesmo assunto, porque já decidiu 1000 vezes sobre o mesmo assunto, determinado órgão pode criar súmulas, orientações jurisprudenciais ou súmulas, que vão fazer o seguinte, olha, toda vez que chegar questões sobre esse mesmo tema aqui, eu não vou falar mais. Esse aqui é o entendimento que eu tenho. Então a súmula ela é muito forte. Súmulas do STJ impedem até a apreciação de recurso dentro do STJ. São vinculantes, a depender do tema. Ok? Então por que essa questão ela foi resolvida pela súmula 11 e que agora tem um problema? Dizia a súmula 11, a solicitação de internações hospitalares e exames laboratoriais requisitados por cirurgião dentista, devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe, devem ser cobertos pela operadora, sendo vedado negar autorização para a realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria credenciada ou referenciada da operadora. Estava escrito. Olha, ainda que esse profissional não integre a rede credenciada, tem que autorizar o procedimento cirúrgico. Súmula 11 de 2007 da ANS. Qual é o problema? De forma silenciosa, naquele processo que nós já explicamos de americanização da saúde suplementar no Brasil, no ano de 2020, em profundo silêncio, a ANS publicou a Resolução Normativa 462, que foi chamada de revogaço. E o revogaço atingiu a súmula 11. Veja, ele diz, revoga expressamente os atos, conteúdos normativos já revogados tacitamente, cujos efeitos tenham se exaurido com o tempo, parará. Ficam revogados expressamente os seguintes atos normativos, súmula 11 de 2007. Ponto. Uma canetada revogou a súmula 11. Aí eu te pergunto, é coincidência? Eu não vejo coincidência, eu vejo uma tramitação, né, que vinha acontecendo lá desde 2016, 12, 16, 17, tarará, que culminou com isso aqui. E eu vou te mostrar que também tem questão jurídica que levou a isso. Aqui, é uma reclamação na Controladoria Geral da União feita por mim, em meu nome pessoal, aonde eu explico, falo, olha, a revogação da súmula 11 da ANS está causando dano XYZ, porque as operadoras estão pensando que podem fazer isso e tal. E a CGU provocou a Agência Nacional de Saúde para falar, a Agência Nacional de Saúde, esse rapaz está querendo informação, o que aconteceu aqui? E a ANS respondeu para a CGU, olha o que ela respondeu. Reforçamos que permanece obrigatória a cobertura de procedimentos solicitados por cirurgião dentista assistente, quando se tratar de procedimento odontológico, tarará, independente se a solicitação foi feita por cirurgião dentista da rede da operadora ou não. Por quê? Ele fundamentou que o artigo 6º da RN 465 já dizia que os procedimentos listados nessa resolução normativa serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo médico assistente, cirurgião assistente.
Quem é o médico e o cirurgião assistente? É o que solicitou, aquele que assiste, entende? Então a ANS, nessa reclamação da CGU aqui, porque eu fiz uma outra reclamação e ela alterou o entendimento posteriormente, nessa reclamação ela falou, olha, foi revogado porque a RN 465 continua mantendo isso. E quando eu leio a RN 465, eu também consigo extrair esse entendimento. Porque se vai ter obrigatoriedade de cobertura quando é solicitado pelo profissional assistente, quem é o profissional assistente? Ok? Mas aí começa uma discussão. Já falei, o STJ tem 2 turmas, terceira e quarta, quando elas entram em divergência, você vai para a segunda sessão reúne alguns membros dessas 2 turmas e vão falar, a gente precisa resolver isso aqui. E aconteceu isso, a segunda sessão do STJ se reuniu e concluiu que, apesar de situações excepcionais, apenas situações excepcionais obrigam o plano de saúde a reembolsar despesas fora da rede credenciada. Ah, Marco, mas aqui só está falando de reembolso. Você está sendo ingênuo? Porque se está falando que em situação de reembolso é proibido, não pode ser reembolsado se foi realizado fora da rede credenciada, obviamente que o procedimento também solicitado, ainda que não seja por reembolso, só vai ter obrigatoriedade de cobertura se for solicitado por profissional credenciado. Marco, você está dando interpretação divergente. Tá bom. Então vamos lá, vamos ver o que o julgado, o corpo do acórdão dispõe. Ele diz, verifica-se, portanto, que os acórdãos paradigmas, parará, tentou se equiparar, né, ao SUS, e eu acho que está correto, deveria equiparar ao SUS, porque o SUS tem reembolso e não é credenciado. Né? Interpretação, tarará, conforme constantes nos votos vencidos, proferidos nos acordos, esse signatário, tarará. Conclusão. Dessa forma, a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede conveniada é inerente a esta espécie de contrato. Como tal, não encerra em si nenhuma abusividade. O que o STJ está dizendo aqui? Falou, meu amigo, contrato de plano de saúde, a natureza dele é oferecer assistência à saúde dentro do credenciado, dentro da sua rede credenciada. Então, se eu limito, crio norma, crio cláusula contratual falando só vai ter atendimento dentro da rede credenciada, só vai ter atendimento dentro da rede credenciada. O STJ entendeu dessa forma. E agora tem cirurgiões, colegas, colegas não, né? Profissionais que eu conheço que falam, Marcos, você está errado. E a livre escolha? Por isso que eu falei que tinha uma confusão entre livre escolha. Não é livre escolha, porque a livre escolha contratual demanda cláusula contratual específica. Não é a livre escolha pura. O que o STJ entendeu? Que existem exceções para o não credenciado. Ausência de credenciado, como no caso lá que eu dei de exemplo, né, lá de Minas Gerais, e urgência ou emergência em que for impossível o uso da rede credenciada. Só nessas hipóteses é que tem reembolso. No caso lá da Bahia, Fortaleza, já deveria entrar nisso. Olha, custeio profissional fora da rede credenciada por ausência de credenciado. E por que eu falo que é um risco gigantesco a adoção dessa forma, a vedação da livre escolha contratual ou o direito do profissional não credenciado solicitar autorização? Operadora dona de hospitais. Hospitais com controle dos profissionais que atuam em suas instalações e ameaças de descredenciamento. Lembra que eu falei que a operadora estava adotando como estratégia ser dono do dono da caneta? É esse o caso. Grandes grupos de operadores de plano de saúde adquirem grandes grupos de hospital e falam, a partir de agora você é meu, eu pago e você vai executar. Ok? Pergunta que eu te faço, um profissional que atua lá dentro do hospital vai poder solicitar procedimentos que a operadora não deseja que ele solicite? E mais, profissionais não credenciados vão conseguir operar nesses hospitais? Vão poder
inclusive se cadastrar nesses hospitais. Está acontecendo constantemente. Descredenciado. Por quê? Porque a gente não quer aqui dentro. E o pior, se você se reuniu comigo já, aonde eu falei, olha, isso aqui é uma abusividade, e você falou para mim assim, é liberdade econômica do hospital. O hospital tem liberdade para poder autorizar quem vai operar dentro do hospital e quem não vai operar. A voz sai da sua boca, mas eu escuto a operadora falando. Eu vou aprofundar nesse tema, não agora, mas obviamente é uma conduta abusiva. Então, para mim, hoje, é o problema mais grave que existe na saúde suplementar, porque o profissional pode simplesmente perder a autonomia dele por completo. Pode não, perde. Olha, você não pode solicitar esse exame aqui, está solicitando demais. A gente não precisa mais de você como credenciado. Ó, esse tratamento oncológico aqui, você só vai indicar esse medicamento, esse aqui você não vai indicar. Esse profissional acuado, senão ele não opera porque é um grupo de hospitais, fala, tudo bem, vou fazer o que você está mandando. Então, para mim, é muito grave. Qual a solução? Na minha ótica, a alteração da lei. Alteração da lei. É obrigatória a cobertura para procedimentos solicitados por profissional não credenciado, limitado o reembolso no contrato ou na tabela. Eu acho que essa é a solução. Quantos profissionais vão operar no Brasil se essa norma for mantida? Quantos são credenciados? Vamos supor que exista 50 mil dentistas e 100, não, 100 é pouco, né? 1.000 são credenciados da operadora. Os outros não operam nunca mais? Porque você tenta credenciar na operadora, a operadora fala, não estamos credenciando ninguém. Os outros não operam mais? O paciente só vai poder operar com aquele profissional? Então você fere direitos diversos aí. O direito do paciente, o direito do profissional de operar, fere de morte. Ok? A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto no futuro. Tema muito bom. Próxima aula, a gente ainda continua lá na parte 2, no módulo 8, porta de entrada. Aula 31, diferença entre segunda opinião, desvio para profissional credenciado e desempate. Fique comigo, até a próxima aula.